Boa noite! No Palavra Cruzada de hoje você vai conhecer a história e um pouco mais sobre as ideias da professora Beatriz Cerqueira, professora do Ensino Fundamental, bacharel em Direito, coordenadora geral do Sindiúti e também, desde 2012, ocupa a presidência da CUT aqui em Minas Gerais. Beatriz, seja bem-vinda. Boa noite para você. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E participam deste programa também o jornalista Denilson Cajazeiro. Nós convidamos a jornalista da Rádio Inconfidência, Joara Menezes, e está conosco também José Augusto, que é do jornal O Tempo Betim. Você é nosso convidado, afinal, a Palavra Cruzada está no ar. É um grande prazer compartilhar mais essa história, lembrando que este programa infelizmente é gravado, então aquela nossa interação que eu sempre te peço para fazer seu comentário no Facebook, quem sabe pelo nosso canal aí no YouTube, quer mandar um Twitter pra gente, tá aí no seu vídeo, vai aparecer durante toda a nossa transmissão e eu gostaria de convidar que você faça essa pergunta. Faça seu comentário e eu vou pedir aqui a assessoria da Beatriz, os nossos amigos jornalistas, quem sabe a gente só começa essa conversa aqui, essa discussão, esse debate e a gente se prolonga aí pelas redes sociais afora, porque afinal hoje esse mundo é meio globalizado, né, Denilson? Não dá pra gente continuar. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês e a gente vai conversar um pouquinho. Beatriz, a gente está numa fase, o Palavra, querendo conhecer a história das pessoas. Eu acho que o nosso telespectador tiver muita entrevista, você está sempre sendo ouvida, mas talvez pouca gente fale, mas quem é essa Beatriz? Vamos tentar resumir para os nossos telespectadores. Bom, sou professora da rede pública por opção, professora há 19 anos, sou belo-horizontina, filha de uma manicure, de um garçom. A minha geração na família é a geração que chegou à universidade, então é uma família de mulheres guerreiras. Minha avó teve 10 filhos e a minha referência enquanto família, enquanto mulher, é desse lugar que eu venho. Da escola pública, estudei em escola pública, à exceção do curso superior, que eu fiz com bolsa, e as pessoas conhecem mais dessa luta desse último período, né? Na minha opinião, é impossível você dissociar a escolha da profissão, de ser professor, da luta pela melhoria das condições de trabalho, pela educação de qualidade e pela mudança do mundo que aí está, que tem muita coisa para melhorar. É desse lugar que eu venho. Pois aí já dá pra gente começar a partir daí, muita coisa. E quando foi, Beatriz, que você decidiu entrar para o mundo sindical, para as lutas em torno aí da educação? Por quê? Na verdade, a minha militância começa na Igreja Católica, Pastoral da Juventude, onde eu aprendi muito do que eu penso hoje, né? A ideia de que você precisa contribuir para que seja um mundo melhor, para que seja um mundo mais justo, mais solidário, que a gente consiga estar a serviço daqueles que são excluídos pelo sistema capitalista. Então, a minha vida como militante se confunde com a minha vida de professora. Quando eu me formei, na sequência eu passei no meu primeiro concurso público e já me filiei ao sindicato. E desde então eu já milito em diferentes lugares, mas o que eu tenho de magistério, o que eu tenho de militância na área da educação sindical. Eu não prestei atenção, desculpa, você é formada em qual... Eu sou professora dos anos iniciais, então a minha formação aqui é do magistério, formei no Instituto de Educação e curso superior, sou bacharel em Direito. Você sempre teve o apoio da sua família nessa luta sindical, porque a gente vê que quem trabalha à frente, né, das classes de trabalhadores tem muito embates, né? Você sempre teve esse apoio? Eu sempre tive um apoio incondicional da minha mãe. Eu acho que essa foi a referência para que eu pudesse seguir. E como eu tenho até hoje. Então, a militância, ela exige uma jornada para além do que é a sua rotina de trabalho, te exige a ausência da convivência familiar. E eu sempre tive muito apoio, principalmente da minha mãe. E eu acho que isso contribuiu para que eu pudesse seguir. E 19 anos como professora não começou ontem, né? A valorização do professor ao longo desse tempo, desse período, você sentiu que houve uma melhora, uma piora? Na verdade, eu acho que a gente luta há muito tempo por coisas que são básicas, né? Se nós pegarmos a lei do piso salarial,
nós lutamos. Primeiro, a luta para se ter uma lei que pudesse trazer uma referência de remuneração, no caso de um piso, para uma categoria profissional. Segunda luta para que essa lei se tornasse regra, né? Minas Gerais é um exemplo disso. Agora que a gente começa a implementar uma lei que existe desde 2008. Então, eu acho que tem um caminho longo para trilhar. Eu acho que, infelizmente, na medida em que as pessoas muitas vezes melhoram a sua condição de vida financeira, as primeiras opções são por uma escola particular e por um plano de saúde. Então, a luta pela escola pública de qualidade e por um sistema de saúde de qualidade, nesse último período, eu sinto que foi um pouco abandonada e é importante que ela seja resgatada. Beatriz, a gente vai falar um pouco sobre essa questão do salário, acho mesmo porque tem toda uma negociação que as pessoas têm muita curiosidade para entender, desde quando ela não funcionou e agora quando ela funcionou. Mas me ocorreu nesse comentário, até esse papo entre professoras aí, tem um aspecto dessa valorização que é a questão econômica, que é um trabalho que está sendo feito, está acontecendo, como você mesmo colocou, a gente vai falar sobre isso. Mas e do ponto de vista, por exemplo, do reconhecimento? Eu já conversei com muitos educadores, e é comum a gente receber educadores, principalmente os mais antigos, que eles lembram de um tempo onde a sociedade tinha um reconhecimento diferente, ou principalmente o aluno um respeito diferente pela figura ali do professor. Não é comum, talvez os nossos telespectadores possam relembrar, e os mais antigos, o professor chegava dentro de sala, todo mundo ficava calado, e algumas escolas exigiam até que os alunos se levantassem para receber o professor, umas coisas assim, talvez até muito antigas, mas enfim, a sociedade tinha uma admiração. E outro dia, conversando com um amigo que é pedagogo, ele estava perguntou para os meus filhos, o que vocês querem ser e tal, e nenhum dos dois falou a questão do professor, mesmo tendo vó, professora e tal. E ele falou, pois é, quando a gente pergunta para a criança pequena o que quer ser e ela não lembra de cara do professor, é porque alguma coisa está errada nessa sociedade. O que se atribui, vamos dizer, se é que a gente pode perceber, essa desvalorização social de uma figura que é tão importante, ou seja, o início de todos nós dependemos dos nossos professores, somos o que somos por vocês. Eu acho que a desvalorização começa pelo poder público. De novo, se nós pegarmos o caso de Minas Gerais, nós éramos publicamente chamados de mentirosos pelo governo do estado. Se nós lembrarmos uma história recente, o governador do Paraná tratou como caso de polícia a luta dos profissionais da educação pela sua previdência. Então, essa desvalorização ela começa pelo poder público. E acho que o cidadão comum, vendo a autoridade, né, o que ele entende como autoridade, nessa relação de desrespeito, aí transmite-se uma ideia de que pode se desrespeitar. A escola é um lugar que qualquer um pode entrar para ministrar aula. Você não entra no hospital para fazer uma cirurgia, você não entra num fórum para representar um cliente se você não tiver formação naquelas áreas. Mas na escola, qualquer um pode ser momentaneamente professor. Você não precisa nem estar estudando licenciatura, no caso de Minas Gerais, para que você seja professor. Isso dá uma ideia de qualquer coisa serve. E eu acho que tem uma questão também central, que é a escola pública, ela é para a classe trabalhadora. Então, a ideia de que para a classe trabalhadora qualquer coisa serve. Então, as salas superlotadas, questões básicas que deveriam já ter sido superadas, como você ter um lugar para as crianças comerem, você ter quadra de esporte coberta, e aqui em Minas, por exemplo, ainda não foram superadas. Então, acho que é resgatar essa escola pública como um espaço de excelência, porque serve ao trabalhador, e o poder público ser pressionado pela sociedade que precisa mudar essa relação com a categoria. É inacreditável você ter histórias de 90, 80, 112 dias de greve pelo básico. Se nós pegarmos as pautas das nossas lutas coletivas, não só em Minas como no país, nós estamos lutando pelo básico. É o reajuste do piso salarial, é um plano de carreira que é importante para qualquer categoria profissional, não é só para o professor, é condições de trabalho, é diminuir a superlotação das salas de aula, é cuidar da previdência, que é o nosso futuro, né, como foi o caso de parte da luta do Paraná. Então, eu acho que é por aí que tem passado a nossa desvalorização social. Porque, na verdade, há um pesquisador, Luciano, o professor Miguel Arroio, que ele fala que é até um certo paradoxo, porque, de certa forma, a sociedade valoriza, reconhece o papel do professor. Se você perguntar para qualquer cidadão se o professor é ou não importante, não tem dúvidas que ele vai te dizer que o professor é um papel fundamental. Vai estar nas primeiras profissões. Exatamente. Tá? Mas não há, essa valorização ela não se traduz na prática, que é isso
que acontece no dia a dia do professor. Mas eu queria te fazer uma pergunta, na verdade, um pouco fugindo da educação, se podemos fugir? Assim, claro, na verdade, é porque eu fiquei curioso na sua apresentação, como o seu currículo traz você como a primeira presidenta, né, da Central Única dos Trabalhadores aqui em Minas Gerais desde 2012, é isso, né? Sim. Pois é. E aí eu fiquei curioso para saber um pouco porque seu trabalho como mulher nesse meio sindical e no meio político que é majoritariamente masculino. Se você enfrentou algumas dificuldades, porque eu conversava outro dia com uma pesquisadora sobre essa discussão sobre a criação de cotas para as mulheres no Congresso, na política, que acabou não passando. E aí ela fala que as mulheres enfrentam dificuldades adicionais no mundo que é criado pelos homens e para os homens, né? Essa é a expressão que ela usou. E aí você no movimento sindical, como é que você lida com essas questões? Você já enfrentou dificuldades adicionais? Você já percebeu? Enfim, queria que você falasse um pouco disso para a gente. Na verdade, onde tem relação de poder, as relações são machistas e são excludentes da mulher. Então, os ambientes são pensados para o homem, as agendas são pensadas para o universo masculino. O mundo sindical é um mundo ainda machista, porque em parte reproduz, né, as relações da sociedade em que ele está. Então, ter sido só agora, pela primeira vez, termos uma mulher presidenta da CUT Minas, diz um pouco isso, né? Se nós pegarmos o secretariado do atual governador, tem uma mulher. Se nós pegarmos, né, as secretarias, é apenas uma mulher, que é a secretária de Educação. Ainda bem que está na melhor área, né? Mas tinha que ter mais, né? A gente vai em solenidades, em atividades em que a composição... eu fui no lançamento do fórum, dos fóruns de participação, a composição de mesa era uma composição de mesa masculina. E os espaços de poder teriam que espelhar minimamente o que é a representação da sociedade. Nós temos que assumir mais agendas, então a rotina de trabalho da gente é maior, pelo menos é isso que eu sinto, então a gente tem que se desdobrar mais para estar em mais espaços. Há uma cobrança maior também? Eu senti que há, né? As estruturas a estrutura da CUT é uma estrutura presidencialista, isso já não contribui porque é menos horizontal, diferente do Sindiúti, que é uma direção colegiada. Mas existe sim, né? A gente tem menos chance de tropeçar. O tropeço de uma mulher é reparado mais. Mas eu acho que a gente tem que ocupar os espaços, a gente tem que fazer os debates, tem que fazer os enfrentamentos necessários. A CUT tem agora no seu congresso uma grande tarefa que é a paridade, mesmo número de homens e o mesmo número de mulheres na sua direção, na sua executiva, isso nos estados e também no município. E também é importante quando uma estrutura dessa assume uma pauta e o desafio de tentar efetivá-la, como é o que vai acontecer. É claro que os políticos não gostam de lidar com mulheres, né? Então, e no nosso caso, comissão de negociação do Sindiúti, nós somos 4 mulheres, né? Então, as relações de poder, eu já vi, e por respeito, né, não preciso citar nome, mas no passado, secretários que notadamente têm dificuldade em lidar porque tem que conversar com uma mulher sobre relações e sob pressão, né? Mas eu acho que a reforma política que nós queremos e que não é a reforma do Eduardo Cunha ainda vai modificar esse sistema político aí para que a gente tenha representações de mulheres à altura do que é a nossa representação na sociedade. É 51% da população, né? E nós não somos 51% do parlamento. Em torno de 10%. Não resisto a perguntar, vocês conseguem explicar isso de alguma forma? Assim, é a questão do poder econômico? Por quê? Porque, por exemplo, as mulheres, vamos dizer, que a faca e o queijo está na mão, né? Já dominam pelo conhecimento, pela capacidade, pela ocupação do espaço. E 51% da população era para ser majoritário. É uma relação histórica de dominação, uma relação histórica de achar que o lugar da mulher não é na política, que a mulher não tem as mesmas condições do que o homem. Então, como se fossem as próprias eleitoras não perceberam que podem ser protagonistas. Pode ocupar vamos dizer, tomar isso aí. Mas não acho que é tão simples, não é uma tomada de consciência automática, né? A gente vive num sistema que permanentemente reproduz várias exclusões. A exclusão da mulher dos espaços da política, né? do espaço público, ela vem aí há gerações. Isso, historicamente, né? A profissão de professora, por exemplo. Os pais antes só permitiam que as filhas estudassem o magistério ou que fossem professoras. Ninguém ia querer a filha
médica, advogada. Jornalista, então, hein? Jornalista, né? Expôs sua figura? De forma alguma. Então, historicamente, a professora. Aí, um pouco da desvalorização aqui no Brasil também. A professora, a mulher, ela está ali, ela vai ensinar as primeiras letras, vai ensinar as operações. Não é uma profissão nem tanto valorizada, porque no ensino fundamental, nos primeiros anos, 90% são mulheres, poucos são os homens que fazem pedagogia, que fazem magistério, que vão alfabetizar. E aí também a desvalorização. Os salários são mais baixos. Exatamente. No Brasil, né, há pesquisas todos os anos de que a mulher recebe menos e continua sendo assim. É uma jornada maior, inclusive. Com a jornada tripla. Às vezes você trabalha 2 horários na escola e ainda é dona de casa e ainda é mãe e tem que fazer tudo e tem que dar certo, como você disse, né? A mulher não pode falhar nisso. E na sua posição hoje, a cobrança, eu imagino que realmente é muito grande. Só mudando, continuando nesse assunto de trabalho sindical, mas só mudando um pouquinho o foco, como é que você vê a liderança hoje sobre a classe trabalhadora por parte dos líderes sindicais? Porque a gente sabe que nem todos os trabalhadores são engajados em suas lutas, né? Tem aquele pensamento, eu não vou porque se o fulano foi e ele fizer pressão e conseguir, eu também vou conseguir, né? Como fazer mudar um pouco essa mentalidade também para que as pessoas também possam lutar pelos seus direitos? Nós temos uma luta permanente contra a alienação, a ideia de que a luta pertence ao outro, mas também é um conceito historicamente trabalhado, né? Assim, nós, dirigentes sindicais, sindicatos, somos vistos como baderneiros, como bagunceiros. Acabei de ver um editorial do Estado de São Paulo que discute a greve dos professores de São Paulo dizendo isso, que nós que lutamos, que questionamos, que vamos para a rua, que fechamos ruas, somos baderneiros. O bom profissional é aquele que está dentro da sala de aula sem fazer nenhum questionamento, cumprindo o seu papel. Então, acho que na história do Brasil, na história do capitalismo, a história da organização da classe trabalhadora é uma história de confronto com o capital. Ninguém quer trabalhador organizado, né? E aí contribui para isso, que nós não temos o poder econômico, nós não temos acesso aos grandes meios de comunicação, nós não temos o nosso poder de influência na pauta dos grandes meios de comunicação. Ele é extremamente limitado e muitas vezes inexistente. A gente já teve experiências aqui em Minas Gerais de colocarmos 10 mil pessoas nas ruas e no dia seguinte, os maiores jornais do estado não noticiarem uma linha, no momento em que não era comum ter 10 mil pessoas na rua toda semana, por exemplo. Então, eu acho que é uma luta permanente. O sindicato procura trabalhar isso com formação. Então, a gente tenta investir em espaços de formação. Esse último período de lutas nossos também foram espaços de formação importantes, mas eu acho que também é uma tarefa agora do Sindiúti, no caso, investir mais na formação política para fazer essa disputa. Pois é, gente, vamos aproveitar, tomar uma aguinha aqui, assim, fazer um intervalo rápido. A gente vai fazer aquela pausa que é aquilo que a gente sempre combinou. Rapidinho a gente está de volta. Combinado no Palavra Cruzada é cumprido. Já estamos de volta. Hoje nós recebemos a Beatriz Cerqueira, professora, coordenadora geral do Sindiúti aqui em Minas Gerais. E nós recebemos os jornalistas, participam do programa desde o primeiro bloco. Você já acompanhou aí as perguntas do Denilson Cajazeiro, também as intervenções da Joara Menezes, da Rádio Inconfidência, e também os questionamentos do José Augusto, que é do jornal O Tempo de Betim. Queria muito ter a sua colaboração, a sua participação. Não vou poder ler aqui, se você mandar seu comentário, eu não vou conseguir trazê-lo para a nossa discussão, porque esse programa está sendo gravado. Mas seria muito bacana a gente começar uma conversa aí, prometo que eu vou respondê-lo no Facebook, ou quem sabe pelo Twitter, se você quiser um comentário, de repente a gente encaminha para a Beatriz também, na medida do possível, que eu imagino que deve ser assim, mais movimentada a agenda, a gente chega a umas respostas. Vamos partir agora para discutir sobre a questão da educação, que ela já está aí toda permeada nos nossos tempos. A gente vai falar um pouquinho mais de política. A gente falou no primeiro bloco, pessoal, para quem chegou agora, um pouquinho sobre essa questão da valorização dos professores. Tem uma discussão, pequena discussão aqui sobre a questão da valorização social, que eu também acho que está faltando na sociedade, questão de respeito mesmo ao profissional. Mas do ponto de vista financeiro, temos boas notícias, ou não? Ou é só o início? Vamos
dar uma contextualizada de fato nessa negociação de início de governo, que pouca gente esperava. A gente recebeu aqui no Palavra Cruzada na semana passada, na semana retrasada, o deputado Durval Ângelo, que ele mesmo, como líder do governo, reconheceu que não esperava que seria tão rápido uma negociação com a classe dos professores. Achou que teria negociação, mas não seria logo no início. Que se atribui os bons resultados? É um bom resultado? Vamos repercutir. É o começo, né? Não dá para se dizer que está tudo resolvido. Nós estamos agora construindo bases importantes para novas conquistas. Que bases são essas? O reconhecimento de uma lei federal que nós sempre dissemos que Minas não cumpria, mas que o governo anterior preferia investir em publicidade para tentar fazer com que a sociedade pensasse que o professor era mentiroso e não investia num processo de cumprimento da lei. Então, agora, a gente começa é progressiva a chegada até o piso, não é imediato. Claro que nós queríamos que fosse imediato, Minas Gerais nos deve isso. O governo, né, o Estado nos deve essa valorização, mas então é progressiva, em 3 anos. Nós conseguimos o reconhecimento do piso para a jornada existente na carreira, superando a falsa discussão de que piso era proporcional, porque se o piso era proporcional, a gente estava dizendo que o professor ia ganhar salário mínimo, basicamente. O fim do subsídio, isso é muito importante, porque é o que nos vai dar condições de discutir benefícios, gratificações, as que existiam e novas gratificações. Não sei se as pessoas sabem, a gente nem vale transporte recebe. Não sabe. Eu ia até dizer que eu acho que é a oportunidade de ser didática, professora. Então, vamos lembrar. Você falou sobre a questão... O subsídio era uma forma de remuneração de parcela única, e que era daquele valor, que no caso de Minas era 1.237 para professora de nível médio, era desse valor que retirava a contribuição previdenciária, o auxílio transporte, o recurso para alimentação, porque o professor era proibido de comer na escola, e esse era o valor bruto, então. O Estado pagava, então, um total de remuneração e não piso. O piso é o mínimo, e a partir daquele, o subsídio foi uma soma de gratificações lá de 2011, que foi imposto à categoria, foi uma forma que o Estado inventou de burlar o cumprimento da lei do piso. Por que eu digo burlar? Só para o telespectador assim... Eu vou dar o exemplo com o que a gente acabou de conquistar, perfeito. eu acho. Então, por que é burlar? Porque naquele ano, o Supremo Tribunal Federal, que havia sido provocado, havia decidido que o piso do professor não podia ser considerada toda a remuneração, mas tinha que ser um vencimento básico e a partir daquilo então se calculavam os demais direitos, gratificações, vantagens individuais. E o Estado, para não ter que repensar o valor do piso, que na época era de R$ 369, mudou a forma de remuneração, juntou tudo, as parcelas, gratificações existentes, das mais variadas, e formou uma nova tabela, e a partir daí, então, você não agregaria nenhum direito ou vantagem àquilo. Qual foi a consequência? Professores que começavam e professores com 20 anos de Estado ganhavam a mesma remuneração. Isso aliado a uma política de congelamento da carreira. O que é isso? As pessoas não andavam nem pelo tempo de serviço com avaliação de desempenho, nem pela sua formação, e trouxe aí um grande descontentamento. O que nós conseguimos agora? Essa ideia do subsídio, então, acabou. Os valores se transformam de novo em vencimento básico, mas não há diminuição. Então, aquele valor que era o subsídio, deixa de ser o subsídio e se transforma em vencimento básico. O valor começa do mesmo. A pessoa recebia R$1.000 de subsídio. Vai começar do 1.455. Isso passa a ser um vencimento básico. E os demais adicionais não vão entrar aí, é isso? Porque até então entrava, não é? Isso, agora não entra mais nesse valor. Então é esse valor. Eram os adicionais. Adicionais, por exemplo. O subsídio é parcela única, você não agrega mais nada. Subsídio é a forma que você remunera os agentes políticos, que não tem carreira, não tem gratificações, direitos. Que antigamente tinha aquela coisa, por exemplo, assim, a pessoa às vezes recebia... alguma porcentagem, triquenário, biênio, as políticas de gratificação de regência, as políticas de abono, que os governos não mexiam no vencimento básico e davam pequenos abonos, como por exemplo R$45, que vai juntando. Aí virou tudo para o governo anterior, virou subsídio. Agora, pelo que eu entendi, o Supremo tinha dito que esses adicionais, por exemplo, não poderiam compor o vencimento. O Supremo teria dito ser calculado a partir do Exatamente. E a questão é que o governo anterior mudou a forma de remunerar a categoria depois que o Supremo decidiu que não poderia ser toda a remuneração. E o curioso é que só mudou para a educação.
Se subsídio fosse bom, teria sido para o conjunto do funcionalismo, mas foi só a educação que foi punida com subsídio, as demais categorias continuaram com as suas carreiras e continuaram com o vencimento básico, mais gratificações, mais benefícios. Foi imposto. Todo mundo teve que optar. Teve uma época que teve uma coisa assim, de quem quisesse, não tinha? Em 2010, o governo, num falso exercício, antes da decisão do STF, num falso exercício democrático, deu direito de opção. Ao direito de opção aconteceu em 2011 e 153 mil trabalhadores em educação, dos 200 mil que tinham direito de optar, porque não era toda a categoria, optaram que não queriam subsídio, que queriam o vencimento básico e, portanto, a política no vencimento básico. Depois de toda essa consulta, o Estado mandou um projeto de lei que rompeu um acordo conosco, né? As pessoas olham o governador assinando um acordo conosco e podem achar que é a primeira vez que o sindicato também faz isso. Não é. O sindicato sempre primou pela negociação, o sindicato sempre teve a sua pauta, que a pauta deste ano é a mesma dos últimos 3, 4 anos, e o sindicato sempre buscou que as negociações se resultassem em acordos. Então, nós temos 2 acordos assinados com o governo anterior, todos relativos ao piso salarial e todos foram descumpridos. Então, em 2011, o governo rompeu um acordo que assinou conosco, depois de 112 dias de greve, impôs o subsídio como forma de remuneração. Então, voltando ao que é 2015. Mas só uma dúvida. O descumprimento de uma decisão do Supremo, que é a corte máxima do país, não teria nenhuma implicação para o governo, do ponto de vista jurídico? Nós fizemos todas as possibilidades jurídicas à época, tanto aqui em Belo Horizonte como ao STF. Nós tentamos, inclusive, impedir a votação do subsídio na Assembleia Legislativa, mas o tempo da justiça muitas vezes não é o tempo das nossas necessidades, né? Tem demandas judiciais que nós fizemos em 2011 e em 2012 que nós não temos ainda decisão sobre elas. Denunciamos todo esse processo ao STF, inclusive, e tentamos impedir que esse tipo de votação acontecesse exatamente baseado no que nós estamos debatendo. Mas, retomando, voltando, 2015... Eu só fiquei com curiosidade, você vai falar de 2015. Você disse que já teve outros acordos assinados com governos anteriores, sim, mas nenhum como esse. Nenhum... Ou parecido. Todo o nosso foco do último período, 4, 5 anos, é o piso salarial. Então, a gente sempre reivindicou a mesma coisa. Então, já teve governador aí que assinou que ia pagar o piso? Não, a diferença, de fato, é que o governador não aparecia para assinar, né? O governador empurrava um secretário que acho que depois ficava mais fácil para descumprir, né? Pelo menos é a minha percepção. Uhum. Então, o primeiro acordo foi assinado pela secretária de Planejamento e Gestão, o segundo acordo, que foi o de 2011, foi assinado pelo secretário de governo. Mas previu o cumprimento do piso? Sim, todos com foco no piso salarial, todos. E em 2008 teve uma greve também pelo piso, que teve uma promessa de cumprir a lei para 2010, mas que sequer acordo o governo à época quis assinar. Então, em 2015, a gente começa a estruturar uma nova base, exatamente com o fim do subsídio, com reconhecimento do piso para a jornada existente na carreira, que é a de 24 horas, e também a garantia dos reajustes anuais do piso. O piso, todo ano, ele sofre um reajuste que é estabelecido pelo Ministério da Educação, que tem relação com o aumento do investimento em educação. Então, a referência para o reajuste do piso é o custo aluno. Então, nós temos agora na lei a garantia destes reajustes, não só até 2018, mas tem a garantia em lei daqui para frente. Isso já passou na Assembleia, só falta a sanção do governador agora. Passou, a redação final foi votada hoje, coincidentemente, e agora só falta, então, que o governador sancione. Então, em lei, é a primeira vez que chega em lei. Sim. Porque você entendeu, o telespectador já entendeu onde que eu queria chegar, porque a classe já está sofrida. Sim. E aí, que eu estou perguntando assim, já combinaram isso antes e ninguém cumpriu? Porque o pessoal quer saber se vai chegar o contra-cheque. O que é importante, e tem que chegar no próximo contra-cheque, que é o que é recebido no 5º dia útil de julho. E o que eu acho que é muito importante nesse processo é as pessoas compreenderem que só isso não nos basta. Então, é um começo importante de alicerçar em novas bases. Então, nós estamos dizendo, conforme for os reajustes anuais do piso, os percentuais, nós estamos falando de um acordo de quase 70%, né, num período
de médio prazo. Acompanhando até 2018, que o piso vai ser reajustado. Então, quando chegar em 2018, o professor receberá o piso salarial que for em 2018. Então, esse aumento de 30 e poucos % vai ser mais, claro. Sim, sim. Na prática vai ser efetivado. Como é que está isso no país, gente? Só para a gente contextualizar, assim, por exemplo, sei que tem muitos estados que está agora, essa questão de crise econômica, tem muita gente com pires na mão, vi Rio Grande do Sul preocupado. Os estados estão conseguindo, essa é uma luta, parece que é uma luta nacional? Sim, o que eu observo é que os estados, como eles não se planejaram, e Minas também não se planejou para cumprir a lei do piso, que é de 2008, utilizam a má gestão ou a dificuldade financeira, que é real em algum lugar, para justificar a dificuldade do cumprimento da lei federal. E o que é contraditório é que, ao mesmo tempo que você vê esse movimento, né, com o discurso da dificuldade, você vê um movimento no Senado para modificar a lei a partilha do pré-sal. Isso tem um impacto direto para a gente, porque a partilha nos dá a forma, né, de exploração do pré-sal, que é a partilha, nos dá condições de nós termos mais recursos para a educação. E aí nos daria condição nacionalmente para fazer uma disputa deste dinheiro, né, porque o fato de vir para a educação não quer dizer que vem para a valorização do professor, pode vir para um monte de coisa. Esse valor já está sendo complementado por fundo, é isso? Porque às vezes as pessoas falam, o Estado vai dar conta, o governo federal ficou de repente, o Estado que comprovar que não tem condição, seja por lei, né, de responsabilidade fiscal, vai ter um fundo chegando aí? A lei do aí? piso estabelece que o Estado que não tem condições possa ter complementação da União. Mas também depende do Estado já ter complementação da União para o custeio da educação básica. Então, não é o caso de Minas, porque Minas sempre teve uma maquiagem nas contas. Por exemplo, se nós estudarmos, nós vamos ver que o investimento no aluno, aqui em Minas, é superior ao investimento nacional. Que é o custo aluno. Mas se nós identificarmos por quê, o governo acrescentava, além do que chega na ponta na escola, ele também acrescenta as despesas previdenciárias, que não deveriam. Sairia do caixão único. E ele acrescenta, então, quando ele fala, eu faço investimento de R$ 2.500 no aluno, não chega na ponta R$ 2.500 de investimento no aluno, porque parte desse valor, e parte significativa, é o que ele tem que fazer de compromissos previdenciários, né? Então, acho que tem que ser revista muita coisa. Isso é Brasil inteiro também? Eu estou ficando... Assim, não, os outros também... Isso que eu estou dizendo é uma maquiagem daqui, né? Então, okay. Não necessariamente assim isso. como a maquiagem dos 25% da educação. Nós temos uma regra constitucional, ela não foi construída à toa, ela foi construída exatamente porque o Estado diz, olha, o que é prioritário? Prioritário são essas políticas e, portanto, eu tenho que destinar obrigatoriamente parte da minha receita a isso. No caso da educação, 25%. Tem 10 anos que o governo de Minas não cumpre esse mínimo constitucional e faz a maquiagem utilizando questões previdenciárias. Aí, eu acho que nessa questão, isso é nacional. Né, essa questão da educação ser prioridade. A educação, saúde, né? Assim, os percentuais são constitucionais. É que eu não posso dizer. Eu perguntei se o pessoal fazia o mesmo... A gente não pode dizer quais são os mecanismos. Em cada estado vai haver um mecanismo, mas com certeza aí o investimento em educação não tem sido feito. Tem estado que ganha menos que a gente, assim, só por uma curiosidade aqui, já que estamos nacionalizando, porque talvez seja uma discussão... Nós não podíamos entrar nessa comparação porque a forma de remuneração é diferente, né? Enquanto a maioria dos estados, de fato, pagava vencimento básico e mais gratificações e vantagens, aqui era o subsídio como forma de remuneração. Quando se compara... Não era possível comparar. O contra-cheque cheio. Situações desiguais, exatamente. Só uma outra curiosidade, né? A gente está cheio de curiosidade sobre essa história da remuneração. E aí, a partir daí, por exemplo, essa discussão importante do piso é porque a partir do piso vai ser construída essa carreira. Então, vai ser revisto esses adicionais? Quem tem já incorporou? O que essa carreira, o que essa negociação conseguiu agora? Essas mudanças que eu disse. Nós não conseguimos nessa negociação o retorno automático dos benefícios que existiam, que o governo anterior acabou. Então, essa é uma luta que tem que ser feita. Então, e é isso que corrige a distorção entre você que acabou de entrar no Estado e ele que tem 20 anos. Eu já ouvi isso, né, Beatriz? Por exemplo, eu já ouvi profissional recém-formado dizendo, olha, que o grande problema do Estado é justamente esse nível. Porque eu estou chegando até bem, eu estou chegando bem montado, né? Não, mas assim, comparando talvez com o mercado, a pessoa está começando o primeiro emprego, fazer um primeiro concurso, talvez ache que está recebendo algo perto, talvez o mercado também, que eu acho que o mercado paga mal o professor também, não é só na rede pública, na rede privada também ganha mal, né?
É um problema brasileiro, né? A profissão sofre de uma desvalorização crônica. Agora, Beatriz, então me parece que essa questão do salário está pacificado, não é isso? Do piso. Do sim. piso. Agora, você mesmo disse que isso é o ponto de partida para discutir a questão da educação no Estado. E a gente que acompanhou pelo noticiário, e pelas suas divulgações, pela batalha de vocês apontavam vários problemas na educação em Minas Gerais, como a questão da falta de vagas, salvo engano, no ensino médio, a questão da precária infraestrutura em boa parte das escolas, não sei em qual percentual seria esse, mas enfim, o que o governo está sinalizando a respeito disso, o que foi, já chegou a ser discutido ou não, enfim, como é que está o cenário em relação a essas questões? Deixa eu te pedir licença, só um pouquinho, estou achando que você está precisando tomar água. Não, tá tranquilo. Brincando. A gente vai fazer um intervalo. Nós todos vamos tomar uma aguinha e a gente volta já. Palavra Cruzada está de volta. Hoje nós recebemos a coordenadora geral do Sindiúti em Minas, Beatriz Cerqueira. Estamos falando sobre um acordo recentemente conquistado pela classe dos professores com o governo do Estado. Pegamos essa discussão, você está chegando agora, é o terceiro bloco. O Denilson Cajazeiro, jornalista nosso convidado, estava perguntando sobre essa questão do salário, né, Denilson? Acho que a gente encerrar, vamos falar sobre a questão do salário, porque você já tinha deixado uma outra pergunta. Sim. Mas vamos deixar um exemplo prático, né? Na verdade, a dúvida que eu estava era o professor que hoje, então, vamos supor que ele passa no concurso na rede pública estadual de ensino. Ele começa, então, recebendo quanto por uma jornada de qual tamanho, enfim? Jornada na rede estadual é de 24 horas. O professor que faz o concurso para a licenciatura plena vai receber como vencimento básico R$ 1.455. A partir do próximo mês, além desse valor, ele passa a receber um abono que corresponde a 13% desse valor, que vai dar então R$ 190. Em janeiro de 2016, ele vai ter o primeiro reajuste neste 1.455 e no abono. No meio do ano de 2016, ele recebe o segundo abono dele, que, se eu não me engano, é de R$ 135. Em janeiro de 2017, ele vai sofrer o segundo reajuste nesse valor de 1.455, mais o reajuste do abono, o reajuste dos dois abonos, e no meio do ano de 2017, estes abonos vão para a carreira dele. Entendi. Ao se incorporar, se incorporam com o tempo de serviço, considerando o tempo de serviço e o nível da formação em que ele estiver nesta data, recebe um próximo abono, que corresponde a 7,72%, se eu não me engano, e em janeiro de 2018 ele tem um novo reajuste nesse vencimento básico e no meio do ano ele tem a incorporação como percentual onde ele estiver na carreira com todas essas condições. A partir de 2017 ele vai fazer jus a um adicional de valorização da educação básica no percentual de 5%, que vai ser calculado a partir desse vencimento básico. Os reajustes que eu estou dizendo não é só para o professor, essa foi uma grande conquista nossa. Nós temos 8 carreiras na educação, nem todas são profissionais do magistério, tem áreas administrativas. Nós conquistamos os abonos e os reajustes do piso salarial para as 8 carreiras. E outra conquista importante, e essas 8 carreiras incluem o pessoal de Superintendência Regional de Ensino e o órgão central da Secretaria de Estado, que são carreiras que ficam esquecidas. E a outra questão também muito importante, que tudo isso que eu estou dizendo também irá para o aposentado. E nós conquistamos o descongelamento da carreira também. Que a carreira é você progredir pelo seu tempo de serviço, hoje aliado à avaliação de desempenho, e você andar por níveis, a diferença entre cada nível é de 10%, de acordo com a sua escolaridade. Começa agora em julho, cerca de 10 mil, 12 mil professores já mudam agora em julho, e em setembro vai ter então ainda para os professores, mas também para outras demais carreiras, e a partir de setembro então se retomam as promoções por escolaridade. Tem muita coisa para corrigir. A carreira pensada no Estado é uma carreira de controle, não é uma carreira de valorização. Então a gente tem muita coisa para corrigir, mas nesse primeiro momento é isso. E respondendo a sua pergunta do bloco anterior, quando você perguntava o que aconteceu, que essa negociação andou. Bom, este governo fez um compromisso de campanha, né? Assim nós chamamos todos os candidatos,
para se comprometerem com as nossas pautas. Este governador fez, então nós começamos o diálogo com ele a partir do que nós queríamos e a partir do compromisso que ele firmou. E diferente do que talvez era o que se pensava, nós não arrefecemos, nós não sentamos e esperamos o governo arrumar a casa, o governo entender a sua estrutura, para depois conversar conosco. Nós tínhamos e temos pressa. Então, nós começamos a nossa mobilização ainda no recesso de janeiro. Então, quando nós voltamos com o início do ano letivo, já havíamos feito o protocolo da pauta, já havíamos avançado na constituição do grupo de trabalho feito com o decreto do governador e fomos fazendo as mobilizações. Se o governador não tivesse avançado nessa negociação, ele teria enfrentado uma greve, porque nós estávamos com indicativo de greve na Assembleia do dia 29 de abril, que foi onde mais se avançou aí nesse processo. Então, o que é essencial... Vocês começaram de onde vocês pararam? Exato. Onde estava, vocês voltaram com a mesma pressão. Essa luta do piso não tem 6 meses, essa luta tem anos, né? E olha que situação nós estamos. Nós estamos comemorando um piso que é um piso que não chega a R$2.000 e que nós só vamos recebê-lo, que é parcelado. Então vejam como a referência, a referência do piso do professor já é uma referência rebaixada, né? Se nós compararmos o reajuste do salário mínimo, as campanhas salariais das diversas categorias profissionais, todas avançaram mais do que a nossa vida. E, lamentavelmente, se o governo anterior tivesse cumprido os compromissos que fez conosco, nós agora estaríamos num outro patamar, não conquistando o que é básico. E agora, Beatriz, sobre as demais questões. Agora nós voltamos, então, nossa energia para isso. Então, nós temos uma pauta que é extensa, porque extensos são os problemas que nós enfrentamos. Estamos priorizando agora discutir a violência no ambiente escolar, que se banalizou dentro da escola pública, e o professor está sozinho nessa discussão e é punido, penalizado quando é agredido. Então, a violência no ambiente escolar, a eleição para a direção de escola, porque é muito importante nós democratizarmos a gestão da escola e isso muda muita coisa. Então, agora a gente começa a discutir edital de eleição para direção de escola. A questão da jornada de trabalho do professor, dessa organização e a composição do quadro da escola, que hoje é um quadro ainda enxuto, porque este quadro a gente conseguiu avançar, mas ainda reflete muito da herança, né, herdada aí pelo governo anterior. Então, agora o quadro de escola precisa ser repensado, nós precisamos ter menos alunos por sala de aula, nós precisamos ter mais profissionais na escola, para que esses profissionais deem conta com o suporte necessário dessa escola que é diferente da escola que você mencionava, da necessidade, né, de uma autoridade, de um período passado. A escola se tornou mais inclusiva, a escola se abriu mais para aqueles que antes não entravam na escola, mas o professor ficou sozinho para fazer todo esse processo de inclusão e sendo boicotado porque as políticas que o Estado mesmo implementavam eram políticas que não favoreciam. Então, faltam vagas no ensino médio, faltam vagas na educação infantil, mais de 60% das escolas não tem quadro de esporte coberta, não tem refeitório, faltam demandas, não tem laboratório de ciências, então faltam questões que são básicas, elementares, que nós não deveríamos estar discutindo isso aqui mais, né? Mas então a ideia é que agora a gente foque nesse conjunto da pauta que precisa avançar. Além dessa questão toda, eu queria entrar num assunto que é a questão da formação do professor. Sim. Hoje o professor ele recebe a informação, a formação nele, né? Ele é formado para enfrentar todas essas dificuldades, porque dentro da sala de aula, formando, né, lá dentro da faculdade e tudo, você tem uma visão. Quando você vai a campo, em loco, você tem outra. A formação hoje do corpo docente professor, como é que você enxerga isso? Eu acho que o governo, e aí eu estou fazendo uma discussão nacional, não é de Minas Gerais, o governo deveria se responsabilizar pela formação do professor. Essa pulverização da nossa formação, com a proliferação, por exemplo, do ensino à distância, que tem o seu valor, mas o ensino presencial ele é fundamental para a formação básica, é a minha opinião. Como que você pensa, o Estado está cuidando da formação do médico e oferta bolsas de R$10.000. Como que o Estado não cuida, enquanto política prioritária, da formação do professor em todas as suas dimensões e deixa que a iniciativa privada muitas vezes regule o que
tinha que ser uma política prioritária do Estado. Então, acho que esse é um debate nacional, acho que a formação como está não dá conta, mas acho que o governo federal tem que assumir para si isso, como tem que assumir para si demandas importantes de carreira do professor. Porque hoje o que acontece? Os estados que tentam avançar na questão salarial retiram carreira. Isso está acontecendo no país inteiro. E não é possível você ter salário, mas você não ter política de carreira. Então, tem demandas que são nacionais. Quem não cumpre a lei do piso, qual punição sofre hoje? Não sofre nenhuma punição. Quando burla e maqueia contas para não se pagar os 25% da educação, da mesma forma não há nenhum mecanismo de punição. Isso tem que mudar. Meus amigos, deixa eu passar para vocês, nós estamos acabando, assim, vamos para parte daquelas perguntas objetivas, assim, vai lá. A escola, você falou que a escola está mais inclusiva. E aí nós temos vários pontos de debate dentro da escola que necessitaria da formação. Por exemplo, como tornar essa escola realmente inclusiva, pensando aí nos nossos alunos com deficiência, nos prédios aí, como você falou, como que eles vão ter acessibilidade dentro da escola. Então, são muitos pontos. Eu acho que, com certeza, a questão salarial é o ponto de partida. Mas se você parar para pensar, a educação tem muito a evoluir. Tem muita coisa para fazer. E no Estado, não sei aí qual é, mas o verdadeiro ponto em que está, por exemplo, na questão da acessibilidade para os alunos com deficiência. Como que está chegando até eles? Porque, às vezes, além de jornalista, eu sou professora e eu tenho alunos, por exemplo, que estão se formando no ensino fundamental, saindo da escola do município de Belo Horizonte e indo para a escola do Estado e precisam, no município, eles têm um acompanhamento, tem uma pessoa que é paga, não tem a formação adequada ainda, mas ela está ali acompanhando aquele aluno no Estado. Como que chega essa questão até lá, dos alunos que precisam desse acompanhamento? Qual é o ponto, assim, como que está a discussão nesse sentido? Eu acho que o ponto de partida para essa e para outras demandas, que são muitas, é muito simples. Se o poder público escutasse mais quem está dentro da escola, muita coisa se resolveria. A questão curricular é discutida com quem não está dentro da escola, é definida com quem não está dentro da escola. As regras, as metas são definidas por pessoas alheias ao ambiente escolar. Então, essa escuta, ela é essencial, tanto do profissional, porque apesar do governo, nós temos bons resultados, né, na escola pública pela dedicação e pelo comprometimento do trabalhador em educação nas diversas áreas, não só dentro da sala de aula. E ouvir a comunidade. Quem sabe agora esse processo de fóruns de participação consiga fazer esse processo de escuta da sociedade e das comunidades escolares. Deixa eu fazer uma pergunta objetiva aqui também. Assim, eu queria a sua opinião sobre essa PEC que foi aprovada hoje na Assembleia Legislativa, que é um outro tema que envolve centenas, milhares de professores e famílias ou servidores da educação, a história dos chamados profissionais da Lei 100. Hoje a Assembleia começou, né? Primeiro turno, uma emenda à Constituição. Como é que você vê a história da PEC, agora a PEC 35, né? Que antes era Na isso, verdade, 100, agora... a PEC 35 é um mecanismo que o governo julgou necessário para a mudança do regime de remuneração. Então, a PEC 35, ela se complementa, na visão do governo, ao projeto de lei 1504 para tornar possível essa mudança do regime de remuneração. Ela foi aprovada em segundo turno. Se eu não me engano, inclusive teve a votação da redação final na tarde de hoje. Uhum. E emendas a ela não foram aprovadas. Isso, realmente você tem toda a razão. Estou vendo aqui no site da Assembleia agora, a notícia de hoje, foi aprovada em segundo turno. Mas o que ela tem, qual a relação dela com a expectativa do pessoal da Lei 100? Qual que é a opinião do sindicato, do Sindiúte, com relação a esses servidores, que agora está estabelecido, o Supremo já julgou, já deu a prazo até o final do ano. Como é que fica essa história toda? Vamos tentar recapitular. E até explicar para a gente também, né, para o telespectador, essa questão da Lei 100. É preciso agora um processo de muita negociação, de abertura do governo do Estado, para que a gente possa discutir todas as situações que envolvem os profissionais que foram efetivados pela Lei Complementar número 100. Essa lei foi declarada inconstitucional pelo STF. Desde que ela foi questionada, o sindicato tentou
negociação com o governo anterior, então isso não é uma demanda, né, nova também, e o governo anterior nunca abriu nenhum debate conosco. O sindicato, ao buscar a realização de concursos públicos, também interfere positivamente em parte dos trabalhadores da Lei 100, porque até o momento, por exemplo, mais de 2.000 trabalhadores da Lei 100, que são efetivados pela Lei 100, foram nomeados por concurso público. Nós conseguimos, no acordo que nós assinamos, a garantia de que aqueles que adoeceram vão ser avaliados para aposentadoria pelo Estado, porque corria-se o risco dessas pessoas sumariamente serem colocadas na rua. Isso era real. Totalmente a sua vida previdenciária, vamos dizer assim. Não é nem perder a vida previdenciária. O que ela contribuiu de previdência, ela não vai perder, mas ela perderia o vínculo, né, com um sistema, com regime previdenciário, e não volta ao mercado de trabalho. Ela adoeceu, se dedicando à escola pública. Então, isso está no nosso acordo. E as questões da continuidade do vínculo vão depender da negociação do quadro de escola para 2016. Então, é necessário, o Estado se comprometeu já a fazer esse diálogo conosco, e aí, então, e aí nós vamos debatê-lo. Tem uma questão que as pessoas, muitos não gostam de ouvir e geram até uma situação de ódio quando eu falo isso, mas acho que quem representa as pessoas tem que ter um compromisso de dizer a verdade. O que se tentou fazer, que é o que você comentou da emenda, é tentar fazer o que o STF declarou inconstitucional. Então, tem alguém mentindo para as pessoas de novo e não é o sindicato, né? Então, como que você pode propor manter o vínculo que acabou de ser declarado inconstitucional, então que, portanto, seria novamente questionado? Então, não se pode partir do pressuposto das pessoas numa situação de dificuldade, que é real, você manipular a informação para dar a ideia de que é possível efetivar sem concurso público, que replica o que o STF acabou de julgar inconstitucional, está de olho em Minas Gerais para o cumprimento da decisão que acabou de ter os embargos de declaração julgados. Então, em resumo, para que as pessoas acompanharam hoje, justamente, porque falou que ia votar a PEC, aí uma emenda poderia ajudar. Era uma emenda, a PEC 35... Foi aprovada, mas a emenda que tentava... se refere à forma de remuneração. Okay. O que se tentou, daqueles que acharam que era a estratégia adequada, era apresentar uma emenda, e isso não foi aprovado. E essa parte não foi essa parte, a informação que eu tenho é de que ela não foi aprovada, mas é preciso que o governo, então, tenha a sensibilidade que eu espero que tenha para discutir a série de situações que envolvem os trabalhadores da Lei 100. Como, por exemplo, as pessoas adquiriram o direito de aposentar esse ano, o governo tem que aposentá-las, as pessoas que adoeceram, a continuidade de nomeação de concurso público também. Mas, em geral, só para a gente encerrar esse assunto, como a legislação, a ordem judicial diz que é para ser rompido esse vínculo no final do ano, o sindicato trabalha com esse dado. Ou tem negociação em cima da mesa? Não, 31 de dezembro... Essa data nós não temos a discricionariedade de mudar, né? Eu seria falsa de dizer que a gente pode mudar uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, essa decisão não se altera. Conversando para o servidor que está nos assistindo, que está nessa situação, ele tem que se preparar para isso. Isso não se altera mais, né? A decisão não depende do empenho de ninguém. E isso não se altera mais, porque isso já é decisão final do Supremo Tribunal Federal. Ok. 2 minutos, vamos lá. Bom, Beatriz, eu queria ouvir sua opinião como liderança sindical. Nós temos 2 minutos. 2 minutos. Rapidamente, assim, não é diretamente vinculado à educação, mas que traz, claro, os impactos para a educação, que falasse um pouco sua opinião sobre o cenário de conjuntura econômica do Brasil atual, as medidas que vêm sendo tomadas, dessa crise, claro que nós estamos no cenário internacional que traz impactos para a economia brasileira e as medidas, enfim, como é que você vê? Ajuste. Conjuntura difícil, né? Eu acho que o governo federal fez a opção errada. O ajuste é necessário, é preciso economizar. Então, economizar-se nas costas de quem tem mais para economizar. Economizar nas costas de direitos, modificando direitos como o abono, que quem recebe o abono é quem já recebe pouco.
essa progressividade da mudança do fator previdenciário, que é pauta histórica, né, do Partido dos Trabalhadores, o fim do fator previdenciário, os cortes nos orçamentos que atingiram áreas da educação, áreas da saúde, de políticas públicas. Eu acho que ela começou no lugar errado. Tinha que cortar de quem tem. De quem? A taxação das grandes fortunas, taxação de heranças, tinha um lugar, né? Como que você explica que você está modificando o abono do trabalhador que já ganha salário mínimo e o Itaú teve 30% a mais de lucro e vai continuar a ter, porque o sistema financeiro continua lucrando, né? Então, é preciso ter uma proteção maior à Petrobras, à partilha, é preciso que o governo federal converse mais com aqueles que estão na rua, que têm pautas progressistas, porque o que nós estamos vendo é um avanço de uma pauta conservadora, terceirização, redução da maioridade penal, né, a tentativa de mudar como você vai determinar o que é trabalho análogo a escravo. São pautas conservadoras que estão no Congresso e que passam por cima de direitos e de lutas históricas, né, progressistas. Pois correu, gente. Eu acho que a gente tem pelo menos uma meia dúzia de perguntas aí, né, José? Todo mundo com pergunta na mão, mas infelizmente o nosso tempo correu. Eu queria te agradecer, eu acho que a gente cumpriu esse papel. Eu sei que nossos telespectadores queriam ouvir sua opinião sobre outros vários assuntos dessa pauta que o Denilson levantou, mas eu acho que do ponto de vista da educação, falando com a categoria, falando principalmente com os pais, eu acho que é uma oportunidade boa. O professor, eu acredito que já te ouça. Eu acho que o pai, o que está ali que precisa se envolver, que você mesmo chamou a atenção para que precisa lutar por uma educação de qualidade, ele teve a oportunidade de te ouvir sua opinião sobre algumas coisas desse tipo. Muito obrigado. Obrigado, jornalistas. Obrigado você, telespectador. Vamos lá, vamos junto, vamos pro próximo. A gente se vê no próximo Palavra Cruzada.